pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, tô aqui com a Mandy, com a Amanda, nesse podcast especial de Dia dos Namorados, aqui da Mente Patisserie. E não podia deixar de ser, não podia ser diferente, né? A gente tá nesse dia tão especial, que é o Dia dos Namorados, falando sobre relacionamento, sobre como é que tem sido a nossa caminhada, né? E para isso a gente convidou um casal de amigos nossos. Muito especial, inclusive. Que vocês conhecem bem, o Maurício Vasconcelos e a Jenny, pra gente falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia mesmo, nossos relacionamentos, como é que tem sido essa caminhada, que eu acho que é nova pra nós quatro, assim, diferente, né, mas que eu acho que tá sendo bem bacana. Então, chamamos o Maurício e a Jennifer porque, primeiro, que são amigos muito especiais e porque também eu acho que a gente tem muito papo para fluir aqui, muito para agregar. E então vamos começar? E antes de a gente começar, né, a gente queria agradecer, né, o pessoal aqui do Vinho Show que recebeu a gente tomar um vinhozinho, conversar, daqui a pouco tem uma entradinha pra gente ficar bem à vontade no nosso Um bate-papo bem informal. Exatamente. Queria agradecer, ó, já até chegou aqui, ó. É rápido, é só eu falar que chega. A gente queria agradecer a vocês o convite, é um prazer, uma honra muito grande estar na presença de amigos tão queridos, né? Pra conversar um pouquinho do nossa trajetória, do nosso relacionamento. E nada melhor do que a mesa de um restaurante, né? Tomando um belo vinho. Tomando um belo vinho, comendo uma comida boa. Escolheu eu não entendo nada de vinho, a gente escolheu um Pinot Noir porque a Jenny tá iniciando nessa vida de vinho, então foi um vinho mais levinho, mas eu acho que no podcast do ano que vem a gente vai estar tomando algo mais... O Malbec, né? Um vinho mais gelado. O Malbec é bom para a noite de Dia dos Namorados também. Verdade. Vou ter que aprender. Fizeram até música, inclusive. Mas pra gente começar, eu acho que pra deixar os nossos convidados à vontade, a gente podia começar falando de como foi o nosso começo. Vamos lá então. Eu achei que fosse deles, né? Mas Não, mas fui surpreendida. Vamos começar falando do nosso começo, né? Até pra deixar eles à vontade, eles contarem tudo que Então, você vamos lá. quer saber. É a sua versão ou é a minha Então versão? vamos começar com a minha versão. São versões diferentes. São sempre 3 versões, né? A minha, a sua e o que o povo acha. Relaxa, a gente tá aqui no primeiro da lista. Cara, pra começar, a Amanda que chegou em mim. Isso eu não posso falar Não, diferente. mas isso é porque... verdade. Isso eu já ouvi essa história de outras pessoas, eu tenho Eu que comprovação cheguei. disso. O que significa eu que cheguei em você? vamos O lá. que você quer dizer com isso? Artin estava recém-solteiro, em um relacionamento de 13 anos, curtindo a vida doidado, Super doidado. aproveitando os perigos noturnos, né? E aí a gente, no meu aniversário, eu acho que foi isso, ou logo depois, ela começa a me seguir, ela que me seguiu. Que presentassem. Um belo presente de aniversário. Belo Quando eu presente. falo que é um simples seguir, gente. Por que foi depois do aniversário? Porque muita gente que eu conheço marcou, fez uma homenagem pra ele e apareceu muito dele no meu feed, muito ele. Aí eu fui e falei, ué, mas esse cara aí que eu conheço, já sei quem é, está solteiro, preciso saber. Entro eu no feed. Aí vai, continua. E aí me seguiu, né? Obviamente segui de volta, porque eu não sou nenhum otário. E a gente começou a trocar ideia e foi muito verdadeira as nossas conversas, desde o começo. Mas nosso papo era muito parecido, inclusive, mas muito verdadeiro. Então a gente ficou, até a gente se ver pessoalmente, levou umas boas semanas, né, meu bem? Umas 3 semanas? Levou umas 3 semanas até a gente, assim, enfim, se encontrar. E a gente trocava muita ideia sobre tudo, sobre a vida. E eu também, apesar de falar brincando que tava aproveitando os períodos noturnos, eu já não tava aguentando mais. Chega uma hora que a gente cansa, né? Chega uma hora que a gente Eu nunca fui esse cara. sossegar um pouquinho. Não é o perfil dele, real. Eu nunca fui esse cara, mas eu tava aproveitando. A gente viajou, Não, casamento sem fora. Não, Sem mim. A gente viajou. A gente Casamento de viajou. Floripa. O casamento de Florianópolis. Ah, é teve- verdade. Foi pra São Paulo. Teve despedida solteiro em São Paulo, então eu tava curtindo, tava legal. Mas a nossa troca foi muito verdadeira. E isso eu acho que foi um divisor de águas, até porque eu não tava no momento de namorar realmente. Pô, com 13 anos namorando, tava só 6, menos de 6 Não tava meses, focado nisso, né, amor? Tava 4 meses solteiro, não tava pensando realmente nisso.
Só que a conversa e a troca foi tão E verdadeira. quem convidou quem pra sair? Calma. É a melhor parte. Aí, depois de umas boas 2, 3 semanas trocando ideia e tal, eu fui num lugar que ela costumava ir, que é aqui no shopping. Foi proposital. Stalkeando. Não foi Foi proposital. Foi proposital. Eu falei com ele que eu adorava, tipo, sexta-tarde, depois do expediente, ir na Prova e Leve tomar uma cervejinha com os meus amigos. Às 16h15, de Depois sexta-feira à tarde. Não, sai do trabalho e vai direto pra lá, toma uma e tal. E eu falei isso com ele. Na mesma semana, na sexta, ele está lá na Prova e Leve. Coincidentemente, na sexta, eu recebi o Coincidentemente. convite. Das outras vezes, talvez eu teria declinado? Sim, mas aquela semana eu não poderia ter declinado. E esse convite. ele não perdeu a oportunidade de postar isso no story, né? Que aí eu vi. tinha E foi alguém- mais tinha alguém foi mais uma oportunidade de um assunto no dia, né, amor? Exatamente. E aí ela foi e me chamou pra sair. Desculpa, ela não me chamou pra sair. Ela falou assim, vou estar em tal lugar assim, assim, com um casal de amigos. Não, a gente falou sobre o que a gente ia fazer no dia. Que era uma sexta-feira. Ela falou, vou estar em tal lugar assim, assim, com amigos. Qualquer coisa, passa lá. E ele foi. E Eu eu não sabia fui. que ele ia. Eu E aí- joguei. E aí, Joguei. e aí, Pegou. A gente ficou conversando e assim como ela me adicionou, assim como ela me puxou o assunto, assim como ela me convidou, ela também me beijou. E o melhor é que ela Não tá confirmando tudo. Ela tá confirmando tudo. Até agora não vai ter uma segunda versão. Que Foi isso, Exatamente. esperando tomar atitude. Exatamente. E aí ela me beijou e aí estamos aqui. E aí, no decorrer dessa história, a gente vai contar mais daqui a pouquinho, mas E agora... é isso mesmo, Amanda? Tem a sua parte? Tem a minha parte. Tem O que alguma parte acontece? aí que não foi contada? que foi Geralmente passada direto? ele fala para as pessoas que eu que puxei papo com ele pela primeira vez e tal, mas não foi bem assim não. Eu realmente segui, confesso. Mas o que acontece? Ele pegou e começou lá respondendo os stories e tal, e eu fui deixando também ele fazer um pouco do Elas sempre reclamam do foguinho, mas o foguinho dá certo. Cara, esse foguinho cafona. Depois desse foguinho cafona, estamos nós aqui. Dá certo, galera, dá certo. Acho que tem uma máxima que eu não concordo, que é os opostos se atraem. Porque eu acho que você tem que ter coisas em comum com a pessoa que você tá. Isso facilita tudo. Diálogo, comunicação, você tem... acho que tudo acontece de forma muito mais fluida e você tem mais tempo de qualidade, né, com a pessoa. Acho que a gente tá também numa onda que todo mundo fala muito das linguagens do amor. A gente, inclusive... A gente começou a Depois conversar... eu quero saber sobre isso. A gente começou a conversar por conta do livro que ela colocou, que foi as 5 linguagens do amor, e foi a primeira conversa que a gente teve. Ah, tá, legal. E assim, desde o início, um acabou deixando muito claro pro outro que... Eu postei um stories falando das minhas linguagens do amor. E eu comentei e a gente começou a conversar a partir dali, e foi uma conversa que a gente descobriu muita coisa em comum. E assim, eu acho que para você ter tempo de qualidade, você tem que ter coisas afins. Não, eu brinco que eu também sou dessa aí, que eu sou contra essa máxima. Eu gosto da outra, que é os dispostos se atraem. Então quando você está disposto, quando você quer fazer um negócio, o relacionamento dar certo, cara, você passa por cima de algum tipo de orgulho, de algum tipo de sentimento que te domina para fazer fluir aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer. Você está disposto a fazer acontecer, né? E já que você puxou aí deu essa deixa aí quando começou as conversinhas, já que a gente já falou das nossas, eu queria ouvir agora de vocês, como é que foi o... Então, tem a minha vai versão, até tomar um tem banho. a dela e tem a de várias, tô brincando. Então, Até porque, só pra contextualizar, o time foi mais ou menos próximo, né? foi. Assim, Pelo tempo. Não, vocês começaram Não, um eles pouco, contaram, um pouco começaram antes a da gente começou no gente. final de 2021. Não, assim, a gente se 2021 conheceu foi mesmo em setembro. setembro de Setembro 2021. 2021. E começou a namorar em dezembro de 2021. Não, 2021 eu tava parindo o Isaac. E aí? Então teve mais um tempinho aí. Teve um tempinho. A gente acabou tendo contato. Um contato que era bem profissional. Que era quando existia Next Club, né? E
o primeiro contato que eu tive com ela foi uma campanha de Dia das Mães que ela fez no início da pandemia, em 2020, Grávida de ela ainda estava grávida, mas acabou sendo um contato estritamente profissional e dali a gente se via eventualmente em eventos, sendo que ela estava num relacionamento, eu estava num outro relacionamento também. Então era um contato bem por conta das coisas que aconteciam mesmo, né? A gente não tinha uma proximidade para chegar, conversar, nem nada do tipo. E aí, isso foi em Eu achava que o 2020. Maurício era uma pessoa. Era o quê? Eu achava que o Maurício era uma pessoa. Aham. Era outra completamente diferente. Ela falou quando a gente começou a sair junto mesmo, que ela falava assim, nossa, eu achava que você era super quadrado, que você não era divertido, não sei o que. São coisas que a gente só conhece mesmo. Pois se é. E aproximando, ela né? tinha Ela conhecia o Maurício profissional, né? Sim, ela então- tinha contato com você sempre e tinha uma impressão errada, né? Exato. E aí, da primeira campanha que ela fez, que foi essa de Dia das Mães, depois a gente acabou não se vendo com frequência, porque veio uma pandemia e tudo ficou muito distante, né? E aí a gente se falou, foi quando ela fez essa publicação no Instagram, que ela botou o livro 5 Linguagens do Amor, e aí eu puxei um assunto conversando sobre isso, sobre o livro. Mas aí quando você puxou esse assunto, foi realmente com uma segunda intenção ou não? Fale a verdade. Não, porque Eu acho que não. foi um livro que eu tinha me A gente identificado. nunca sabe, né? Né? Não, pior que não. Foi um livro que. Ainda não. Foi um livro que eu tinha me identificado muito e eu achei interessante ela ter se identificado, pelo que ela falou, que ela se surpreendeu comigo. Eu também me surpreendi a partir do momento que a gente começou a conversar dali. Aí você acha que surgiu um interesse nessa conversa? Depois dessa conversa? Porque eu acabava vendo Jennifer em rede social, ela já tinha as crianças, só que eu achava que ela era um pouco mais divertida demais, menina, que ela ainda era muito menina. E aí quando a gente começou a conversar e a gente Falando de uma mulher mãe de 2 filhos. e aí eu comecei a ver que existiam assuntos profundos e aí eu comecei a entender, nossa, eu comecei a Talvez enxergar ela não de seja jeito diferente. essa menina, tão menina assim. Exato. E aí ela começou a falar um pouco de rotina dela com as crianças, como que era o desafio de ser mãe e tal. Responsabilidade, E a gente né? começou a conversar a partir daí. Ela também, na época eu tinha um preconceito muito grande com a questão de pessoas que são crentes, pessoas de igreja, para ter uma conversa Sério? sobre isso. E aí ela começou a conversar sobre algumas coisas voltadas para isso comigo também e, abriu muito a minha cabeça, Legal. o que foi bem bacana. E aí a gente, dessa conversa, começou a surgir alguma Um interesse faísca aí, começou né? a surgir. Ah, entendi. E aí, tem algo a dizer? É a minha versão. É a nossa versão. Essa versão tá aprovada pela Inmetro. Tá sem palavras. Mas e aí, você tem algo a dizer sobre isso? Acho que você falou tão... Eu nem sei dizer. Tá, então vamos lá. Gente, Vamos Maurício deixou no de seu sem interesse, palavras. então, né? Porque você falou que tinha uma visão de Maurício de um Eu só jeito. quero deixar é muito bacana o que ela falou, né, de ela ver um Maurício mais sério, porque a gente é amigo de criança, de infância. Então pra gente ver aquele Maurício empresário era difícil também. A gente É sempre assim, né? teve essas E eu conversas só já. consegui enxergar essa. Exatamente, então é muito bacana ouvir isso agora, tipo assim, até do cara que ele tem se tornado, porque a gente via aquele Maurício de farra, de não sei o quê, de muito amigo, de fazer amizade com todo mundo, e de todo mundo era primo na infância, que a gente se A gente se tratava chama de como de primo. Muita gente perguntava pra gente se a gente era realmente Verdade. familiar. Mas é que a gente se tratava A como gente se tratava de primo, aí tipo... É difícil quebrar isso, né? não, e aí a gente vê... Era difícil a gente ver um cara empresário, clube Next, com não sei o que, com agência e tal. E o outro lado, que só viu ele como essa pessoa, não vê esse lado que a gente vê desde sempre. Eu só queria deixar isso porque foi bacana ouvir entender isso. os pontos de vista diferentes, né? É muito bacana. Aí você acha que... Aonde surgiu o interesse também? Vamos lá. Nunca parei pra pensar nisso, tipo, lembrar disso.
Que em algum momento teve a chaminha ali. Mas eu acho que com conversa mesmo. Eu acho que a pessoa chama muito mais. Óbvio que a gente vê o físico, óbvio, eu acho isso muito importante, a gente ver se sentir atraído. Mas eu acho que na conversa mesmo. Eu acho que... O papo combinou muito, né? Eu achava que, nossa, que a gente não ia ter papo nunca. Que a gente nunca ia ter coisas comuns pra falar. Comuns foi ótimo. Eu sou muito assim, eu me atraio muito mais pela conversa do que Nossa, pela aparência. muito. E na verdade, assim, eu acho que é até geral, né? As pessoas se atraem primeiro pela aparência. Tudo bem, mas eu acho que isso é tão rápido comigo. Comigo. É muito superficial. E eu nunca gostei de coisas superficiais, assim. Eu sou muito mais. Não sei se é muito do meu signo também, que eu sou muito mais profunda, intensa em tudo. E aí eu sempre gostei mais de conversa. E aí eu não sei, inclusive, eu não sei como ele era, assim, antes de mim, né, em relação a isso. Mas eu sempre fui essa pessoa. Eu gosto muito de conversar e o diálogo, pra mim, no relacionamento, é assim, tá no top 1, real, das coisas mais importantes. Eu até ia perguntar pra vocês como é que é essa questão do diálogo pra vocês, o quanto vocês valorizam isso, o quanto vocês têm, porque lá em casa a gente, tipo assim, tem um trato, irmão. Pro ruim ou pro bom. Fala. Fala porque... Sempre. Eu sempre tive muita dificuldade em conversar. Eu melhorei muito no meu antigo relacionamento, e foi uma coisa que eu cheguei pra Maurício e falei, eu tenho muita dificuldade de conversar. Em falar, eu sempre tive medo de conversas sérias, porque eu nunca sabia tipo, a reação da pessoa comigo. Então eu sempre tive esse medo de falar, né, e ser interpretada mal, enfim. Mas é uma coisa que ele me ajuda muito. Mas você acha que tem um motivo pra isso? Tipo, você já teve experiências que te fizeram... geralmente é assim, né? Traumas. Pois é. A gente carrega muita coisa dos relacionamentos anteriores, né? Infelizmente a gente é uma bagagem ambulante. Então eu acho que A mochila tá pesada. eu acho que cabe cada um dentro do relacionamento tentar deixar o outro à vontade e quebrar alguns tipos de paradigmas que existem ali. Então, eu sempre deixei ela muito à vontade com relação a qualquer coisa que ela não se sentisse à vontade para ela conversar, e inclusive entendendo que ela tem o tempo dela e que às vezes o tempo dela não é o mesmo tempo que o meu. Então, assim, eu entendo às vezes quando ela tá chateada com alguma coisa, eu sei que ela tá, mas eu não vou ficar insistindo, perguntando por que ela tá. Eu sei que no tempo dela ela vai vir conversar comigo e ela vem. Eu ia perguntar isso. Aquele Então, tempo assim, pra simular, não falar besteira na isso hora é importante. Isso aí é do jeito de cada um também, né, E gente? entender o perfil também. Eu entendo também que do perfil dela, ela foge muito de confrontos. E aí ela se sente mais à vontade conversando comigo depois, por exemplo. Não, nem que passa, mas por exemplo, eu saio pra trabalhar, ela vem e me manda uma mensagem sobre algo que aconteceu. Entendi. Então ela se sente mais confortável. Acho que é dentro de uma zona de Não conforto. pessoalmente, né? E protegida em conversar, mandando a mensagem. E eu entendi isso, respeito, e eu quero deixar ela à vontade para ela continuar fazendo isso, se for o que vai deixar O que ela mais deixa à ela vontade. mais à vontade. Entendeu? Mas esses Que faz dias bem. eu conversei com você pessoalmente, eu falei, nossa! Estamos evoluindo! Uma das coisas que... Porque nada exclui também o olho no olho, né? A importância Claro, do olho no olho. sim. Exatamente, tipo assim, uma das primeiras coisas assim, que eu lembro que a gente conversou e que me deu que ligou essa chavinha e me deu essa alerta, foi tipo assim, eu pegando ela no antigo trabalho dela e ela falando de alguma coisa que ela teve, que ela falou assim, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa pra falar comigo? Fala na minha cara, resolve logo, eu não tenho medo da verdade, não sei o que, não sei o que. Eu Aí, falei isso com você? Falou isso comigo de alguma coisa que aconteceu vez lá. que teve no trabalho. Aham. E que, tipo assim, tipo, a conversa não veio até ela, sabe? Um falou pro outro, chegou pro outro. Aí, tipo, ela, eu não tenho medo da verdade, se eu errei, fala comigo que eu errei, que eu quero ouvir e tal. Aí isso também já me abre um caminho que, tipo assim, não, eu posso até criticar no que eu achar que tá errado, porque ela... Mas fala, Porque ela vai ouvir, tipo, ela vai entender. E eu tenho um pouco dessa dificuldade também. Lá em casa o papai fala que eu sou, nós somos 3 irmãos, né? E eu sou o que melhor sabe lidar com as pessoas, porque eu sei falar o que a pessoa quer ouvir, gosta de ouvir aquele negócio.
Mas por isso eu tenho essa dificuldade, tipo, de falar, não de falar a verdade, tipo, ficar mentindo, mas, tipo assim, às vezes falar algo, como você falou, eu não sei a reação da pessoa. Então, de me segurar, de não ser muito incisivo muitas vezes. E no relacionamento isso às vezes é ruim, né? Porque você vai criando uma bola de neve que depois pra recuperar não volta atrás. Eu tenho muita dificuldade de chorar na frente das pessoas. Então eu já fico assim, ai meu Deus, se eu começar com essa conversa, eu chorar, não quero chorar na frente da pessoa. Então eu fico me segurando só pra não chorar. Isso eu não tenho não. O que eu tenho é não dormir brigado. Isso Ela aí. tem isso também. Eu odeio dormir Ele brigado. a gente tem várias regrinhas, né? Mas ele colocou essa regrinha no falei nosso isso com ele. relacionamento. Nem que seja a última coisa que a gente vai fazer. Ou tipo assim, a gente vai dormir brigado, mas a gente vai se dar um beijo, uma boa noite e dormir abraçado. Amanhã a gente resolve. Isso é novo pra mim. E regras são importantes, né? A gente tem uma regra também que eu acho muito legal, que é a regra do celular. E o lado dela é por uma preocupação que ela tem, porque a gente tem um acordo. Eu não mexo no celular enquanto eu tô dirigindo. E aí eu entendo a preocupação dela de eu porque mexer é lei. no celular. Até porque é crime. É mesmo, Arthur? É crime? É, Arthur. Só foi um comentário, não precisa voltar pra mim o que eu falei. A gente tem essa regra do lado dela e eu tenho do meu lado, que é quando a gente está fazendo uma refeição, dela também não mexer no celular e eu não mexer no celular. Porque eu acho que uma coisa que veio também com a decisão que a gente teve de morar junto, e eu acho que isso é até uma coisa pra gente começar a conversar com vocês também. Sim, a gente passou por Pouco isso. tempo, né? Vocês também começaram a morar junto, a gente com 7 meses de namoro. A gente tomou a decisão de morar junto e, enfim, a gente entendeu também como que isso ia ser construído por conta das crianças. A gente pensou em ter o quartinho deles primeiro. Nossa, assim, com a gente já achou uma super responsabilidade, de uma decisão muito responsável, imagina envolvendo as crianças, né? A gente quis fazer tudo de uma forma que não fosse um impacto muito grande para eles, um lugar totalmente estranho. Então a gente começou a fazer de forma periódica. Então aos finais de semana a gente ia pro meu apartamento, eles iam tomar banho de piscina, a gente subia, eles dormiam lá em cima. A gente pensou no projeto do quarto, para o quarto ficar pronto antes deles chegarem. Então, tipo, tudo foi pensado direitinho para isso Porque é uma acontecer. baita responsabilidade, né? E ele já tinha tido muita mudança. Aham. Foi um ano de mudanças pra gente, então... Nossa, e pra gente que é adulto, na maioria das vezes a gente não consegue lidar, imagina pra eles, né? a gente Com já meio tem de sem medo deles entender, né? ficarem, sei lá, Sem entender mesmo, né? E aí isso foi valorizar um almoço em casa e um café da manhã em casa, foi uma coisa nova na minha rotina. Aham. Porque como eu morava sozinho, Não tinha isso. primeiro que eu não tinha tinha café da rotina. manhã. Eu quero fazer um café, pegar e sair tomando café. E almoço eu almoçava na rua. Então eu criei esse hábito. Mas E é esse gostoso hábito- demais, né? E esse hábito, para ele se tornar um hábito de qualidade, eu preciso que ela não fique no celular. Sim. Com e eu certeza. tinha esse hábito de assistir no celular. Mas então, deixa eu enquanto entender, tava você acha importante que não fique no celular ou ela? Não entendi. Eu pedi pra não ser no carro. E ele? E ele Ah, tá. Nas refeições. Porque aí ela já tinha um hábito ruim, que era de assistir série enquanto ela estava almoçando. Entendi. Licença, que era o tempo Era o que tempo que tinha. você... Não, mas Agora eu boto no banho. é o tempo, mas aí é o que a gente tá falando, tempo de qualidade. E eu ia lhe perguntar, Tempo do porque relacionamento e então, até com as crianças. porque eu tô perguntando porque a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, por exemplo, uma ida no supermercado terça de manhã pra mim é maravilhoso. É assim, quando ele não vai no supermercado comigo, eu fico. Triste. Pra ele é super complicado, mas quando ele consegue, tipo, eu amo, entendeu? Uma ida no supermercado, que às vezes pra qualquer casal ir é uma coisa super normal, só que, tipo assim, Mas só pra que a nós. Mandy exige ir ao supermercado com certa frequência. Pois é. Eu acho que é isso, eu acho que é estar aberto a essas mudanças de hábitos. Eu, por exemplo, eu fazia questão de chegar no escritório no máximo 9h30, 9h40. Agora com ela, eu já entendi que eu vou chegar às 10h30, 10h40. Porque eu vou ter o momento da manhã com ela, com as crianças, e é uma coisa que eu faço questão. Entendeu? Então, assim, eu acho que de todos os relacionamentos você se adapta ao que você tá ali na hora. Então, assim, foi uma adaptação que eu fiz e que hoje
é muito importante pra minha rotina, entendeu? Eu acho que o nome desse episódio vai ser Os Dispostos Se Atraem. Porque é isso. Porque se você tá disposto a ter esses momentos. né? Não, a ter esses momentos, você vai se atrair por ela e ela por você, porque você vai ceder, você vai abrir E o exceção. ceder, quando a gente gosta, não é um esforço. É uma coisa que a gente faz tão, E você se sabe? adapta e fica gostoso. Fica gostoso. Confortável. E aí, aos poucos, a gente vai se adequando, né? Ao E jeito já de que cada o um. Ivan falou das crianças, como é que foi pra você sair de uma solteirice pra pai de 2? Nossa, é E verdade. para as crianças também, como é que foi essa inserção? E eu quero que a Jenny fale um pouquinho também como é que foi pra ela, né? Como a vida dela também Eu mudou. falo que eu ganhei um combo, né? Antigamente a gente ganhava um combo de vodka. Né? Eu ganhei um combo. Kinder Ovo veio com 2 surpresinhas. Não temos mais 18 anos. Exato. Os combos vão mudando. Mas foi uma grande mudança, sem sombra de dúvida. Hoje tudo que a gente faz, a gente tem que pensar, a gente pensa neles primeiro, para depois a gente ver se a gente pode, ou se tá dentro do Vai que ter alguém pra ficar com eles. Exato, se tá Pra dentro participar de um das podcast. nossas possibilidades. Obrigada, mãe. Mas. Valeu, Luciana, aquele abraço, viu? Mas foi muito gostoso. Eu acho que criança é alegria, né? Criança é felicidade. Acho que assim, não tem preço, nada paga no mundo a sensação e o sentimento que é você chegar em casa depois de um dia de trabalho, estressado. E é porque o Isaac não fala tanto ainda, mas vinha aí de braços abertos, feliz que você chegou em casa e te dando um abraço. Então assim, estraga qualquer tipo de dia ruim que E você sempre teve casa cheia, né, irmão? sempre, né? Misericórdia. Não vamos nem entrar nesse assunto, O gente. único homem de 5 mulheres dentro da minha casa, então assim, Nossa, eu é gosto verdade. de casa cheia. Sempre foi casa cheia, né? E teremos uma casa cheia. Gente, me dá mais vinho. Olha, não temos filhos, mas a gente sabe um pouco o que é isso, né, amor? São 3 sobrinhos, né? Então, tipo, eles são sobrinhos que a gente fica chateado quando vê uma criação diferente, um movimento que a gente não concorda e tal. Então são 3 sobrinhos que a gente tem realmente ali como extensão da nossa vida, né? Então a gente sabe bem menos do que mais, mas a gente entende o que é. Né? E como é que foi, gente? Pra você? Eu tive muito medo. Porque Por mais que eu já tivesse apaixonada por Maurício, eu tinha muito medo. Primeiro que eu achei que eu não fosse me relacionar nem tão cedo. Sim. Porque com as crianças, né? Não por elas, mas porque não assim, né? Por achar que a outra pessoa teria problemas com as crianças. Mas por medo que a gente vê tanta coisa ruim, que é muito difícil se apresentar seus filhos pra uma nova pessoa. Até querendo um pouquinho que você falou, né? A sociedade que a gente vive não vê com bons olhos, vamos dizer assim, essa situação, né? Sim. Então até isso também deve ter passado pela sua Com cabeça. certeza. Era um dos motivos de eu achar que eu nunca ia me relacionar. Nunca é um pouco pesado, mas não tão cedo. O que é uma merda, gente, ser feliz. É ser feliz. Por que você não pode ser feliz? Né? A sociedade tem isso, esse pensamento retrógrado que não entra na minha cabeça, não. Porque já é mãe. Não entra, não. E sua mãe já era, gente. Vou ficar de ti pra sempre agora. O mais engraçado disso, Amanda, desculpa até te contar, né? Que amigos meus que eram pais, que são pais, né? Não eram, eles ainda são, eles, quando a gente começou, enfim, a publicar que a gente estava junto e eles começaram a ver que ela tinha filhos e tal, eles vieram falar comigo. E eu achei muito legal essa consciência deles falando, cara, tô muito feliz por vocês, tô vendo como você tá feliz e tal, mas eu queria dizer que eu tô muito feliz pela sua postura como homem de assumir um relacionamento que traz uma... E eu já te uma falei bagagem. isso. Eu já te falei isso. Porque às vezes as pessoas têm receios, né? Então, e eu achei legal isso partir de outros homens. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito machista. Então isso partir de amigos meus que têm uma família, eu achei isso muito bacana, a consciência deles de
disso daí, eu achei muito legal. Por mais que a gente não precise, muitas vezes, né, dessa afirmação social, faz um carinhozinho no ego também, né? É importante você ter ouvido isso. Mesmo que a gente no final não precise, seria a sua decisão, né, independente da opinião. Mas é gostoso ouvir isso realmente. Você fica assim, tipo, ufa, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a aprovação da sociedade é uma vírgula perto da nossa decisão de ser feliz, né? Mas aí... Ou deveria ser. Mas aí quando tem os seus amigos ali perto de você para dar aquela força, eu também acho muito importante. Não, e o jeito que a minha família encarou isso também, pra mim foi muito importante. A família dela nem se fala. Eu ia chegar nisso, que eu vi sua mãe postando Me assim. recebeu. Mas, pô, a minha mãe que chama as crianças de netinhos, o As carinho crianças já chamam ela de vó, o vovó carinho cheia. que as minhas irmãs têm pelas crianças. Então, assim, tinham tudo também pra ter um receio. Uma barreira, né? Pra me aconselhar sobre alguma coisa, mas isso não aconteceu. Então, assim, acabou sendo tudo... Eu fui tão bem recebido, ela foi tão bem recebida na minha família, as crianças também. Por um momento eu achei até estranho, porque eu já tive relacionamentos que, enfim, não eram nem tão complexos quanto esse, e que eu tive uma resistência muito maior da minha família. E nesse caso eu tive uma recepção tão grande. E aí eu acho que vai muito de encontro a quem é a pessoa, as pessoas perceberem, tipo, afinidade eu acho que é uma coisa que não tem como a gente forçar. Exatamente. Mas Jennifer conseguiu ter uma afinidade muito grande com as pessoas da minha família, isso foi uma coisa muito Mas você diz que sua família, ela é de maioria mulheres, né? Sim. Então você acha que não tem a ver? Não, porque eu já tive outras experiências e Não, né? Entendi. não foi tão bem recebido, entendeu? Entendi. Não, porque assim, eu imagino que, por exemplo, a mulher, é muito mais fácil para a mulher se colocar no lugar de uma outra mulher, né? Então, por exemplo, se fosse comigo, se eu tivesse uma irmã passando pelo que Jennifer passou, eu iria dar uma super força, porque era tudo que eu queria, né, se fosse comigo. Então eu acredito que poderia ser um pouco disso também, entendeu? Mas o que eu ia falar sobre isso, não só a questão da afinidade, que a gente não compra, a gente conquista e acontece, mas por mais que a gente acredite que não, mas a gente, enquanto pessoa, muda quando a gente está no relacionamento, independente dele qual for. Eu acho que ninguém mais que a nossa família sabe reconhecer quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está bem. Eu acho que mais do que feliz, quando a gente está bem, quando a gente está confortável. Confortável, à vontade, leve, né? exatamente. Aonde a gente está. Que Era viu isso nítido a você. minha mudança. Muita gente falou comigo. Por mais que a gente amigos ache, não, eu não mudei. Também, né? Eu não mudei, eu sou o mesmo cara, eu sou a mesma Assim, o menina, brilho eu sou a da mesma gata pessoa. voltou. Gente. Exatamente. Porque você tava bem. É só isso. É só o fato de estar junto, né? Faz, querendo ou não fazer. Falaram até assim, ela até engordou um pouquinho, tá mais saudável. Mas aí. Gente, aí eu não tenho como, né? Aí o problema é os sabores. Também acho. Mas E aqui, ele vamos... ainda fala que a culpa é minha, de que ele engordou. Eu cozinho, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que é a questão da cozinha na casa dos Tem sabores? Na casa dos sabores. Então, Rola Hoje cozinha? temos uma pessoa que ajuda a gente. e que, nossa, Juliana, Perfeita. beijo pra você, Comida ela é deliciosa. perfeita. Mas ontem eu fiz um jantarzinho. Isso que eu acho legal, assim, muita gente, por conta de Sabores da Mochila, as pessoas falavam assim, Maurício deve cozinhar todo dia, toda hora. eu não vou na tua casa porque é só coisa chique, eu não vou cozinhar pra Minha você. mãe morria de medo de Maurício lá em casa. Eu que não trabalho com isso. As galera ficam, rapaz, você faz cada coisa, eu faço uma vez ou outra, uma vez por mês. Mas você posta um dia, todo mundo já acha que você faz Quando eu todos falava os pra minha dias. mãe, Maurício Quando é vai que eu vir vou aqui. comer sua comida? Eu falei, O que eu gente, vou não fazer faço pra ele comida comer? fora. Porque eu não sei fazer essas comidas chiques. E aí eu Mas vou vai fazer falar... Como se ele não comesse feijão, arroz e feijão. bife e batata frita e tá ótimo. E ovo. Porque meu bichinho tem que comer Com um gema ovinho mole. frito com gema mole. Tá vendo? Isso que é conhecer o outro, entendeu? Esse cara me conhece, mas você não tem ideia. E ele sabe que Nem eu sabia disso. A gente em São Paulo, vamos comer onde? PF, tá bom? PF, mas tem ovo.
Aí, gente, ó, Maurício não só come comida chiques, tá? Não, e eu acho isso legal porque acho que uma coisa que vocês falam, que a gente sempre conversa, né? E eu falo assim, pô, e aí, tem comido muito doce? Porque, pô, tá na mente também, né? Uma chefe patisserie. E aí a Arthur fala assim, cara, você acredita que eu quase não como doce? Eu falei, pô, mas não é possível. E lá em casa é a mesma coisa. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com isso também, a gente acaba pra dentro de casa, não sei se a gente quer relaxar um pouco mais. É isso. E a gente acaba fazendo um pouco pra gente. Exatamente. O que eu mais tenho ouvido nas últimas semanas eu não aguento mais ficar na cozinha. Então tá bom, então deixa que eu faço. Qualquer oportunidade que eu tenho de passar a bola, eu tô passando. Então ontem, e aí eu acho que isso que é legal do relacionamento também, ontem eu fui surpreendido, eu cheguei em casa e ela tinha feito um creme de milho, que eu adoro creme de milho. Também amo. Então ela tinha feito um creme de milho, tinha um franguinho frito, já tinha um arroz Minha comida feijão preferida. que a Ju tinha feito pra gente. E ela cortou umas batatas pra fazer uma batata frita, nada de batata frita congelada. E pô, isso daí pra mim são atos de serviço, estamos falando de uma outra, né, do amor. Mas isso pra mim é uma coisa muito rica dentro de um relacionamento. É você pensar que o outro se importou em preparar alguma coisa pra você. Então assim, isso foi muito legal e a gente até conversou sobre isso depois. Eu falei, pô, eu acho que você reconhecer o que o outro faz também é muito importante. É uma coisa que a Jennifer fala Palavras direto. de afirmação agora. É uma coisa que ela fala direto. Mas tem uma linguagem que é você pra fora e outra que você gosta, É. são diferentes, né? Exato. O meu é pra fora, é tempo de serviço, né, amor? Que eu gosto Atos de serviço. Atos de serviço, Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que ela fala muito, e ela fala isso pra mim, o óbvio às vezes precisa ser dito. Então assim, eu expressei na hora que eu tava satisfeito com o jantar que ela fez, mas eu lembrei dessa frase que ela já falou pra mim algumas vezes. E aí à noite, quando a gente tava preparando pra dormir, eu falei o óbvio, eu falei, pô, gostei muito do que você fez hoje. Na hora Gente, que eu cheguei isso e faz tal. toda a diferença numa relação, tá? Toda a Eu acho que diferença. pra tudo, né, mano? Pra tudo. Não só pra coisas positivas, você quanto faça querendo pra coisas sim, negativas nada. também. Pra tudo, por exemplo, um eu te amo. Valorizar Um eu te amo é uma coisa tão. Se torna banal no dia a dia, certo? Então, assim, um eu te amo quando acorda, um eu te amo quando vai dormir, eu acho que aquela coisa de regar todo dia, E aí sabe? passa pelo não dormir brigado que a gente falou. Não adianta. É aquela coisa de regar todo Se dia um deixar de lado pouquinho. essas coisas simples, chega lá na frente e sente falta. Com certeza. E, por exemplo, a gente vive uma vida muito corrida, né? Então, se a gente deixar no automático, a gente não faz nada disso, sabe? Então, a gente tem que toda hora estar se policiando pra falar uma coisa pro outro e, né? Não, e até sobre a vida E não corrida, só por sobre- falar por falar, tem que ser sincero. E eu até um pouco, entrar um pouquinho no assunto trabalho, porque eu acho que a gente está numa fase também parecida, que a gente já conversou sobre isso. Uma das coisas que eu queria falar é isso, eu e a Amanda tem um trato, porque ela trabalha lá em casa, ela trabalha em casa, né? A cozinha da Mandy é lá. E a gente, tipo assim, e às vezes a gente se estressa, normal, porque ela tá cansada, eu tô estressado, eu tô tomando conta de N coisas ao mesmo tempo. E aí, tipo assim, a gente tem um momento ali que fica um clima pesado. Então eu falei com ela, ó, você trabalha na nossa casa. Então a Mandy vai até a porta do quarto. Do porta do quarto pra dentro não é Mandy, é o nosso lar, é o nosso ninho que a gente tem que se dar bem. Os nossos momentos mais estressantes, assim, são mais porque o estresse não é nem nosso, né? É um estresse meu com a Mandy, com alguma coisa que aconteceu com a Mandy, às vezes dele, com uma coisa que aconteceu na rua, e aí acaba que a gente... Não, gente, eu não trabalho na rua, tá? Na rua, que ela diz, nas minhas poucas coisas que eu faço. Mas acaba que a gente traz um pouco, né, pro relacionamento, porque Aí eu falo, a Mandy acaba no corredor do quarto. Arthur é quem eu conto, sabe, pra desabafar também, e é isso, relacionamento é isso. Mas eu acho isso muito legal, desculpa te cortar, eu acho isso muito legal. E é muito visível, e o que eu acho também muito importante quando a gente está falando da pessoa que está do nosso lado, é uma pessoa que te impulsiona. E eu vejo muito isso em vocês dois. Eu vejo tanto o Arthur te impulsionando com a Mandy, eu acho que ele
deve ter sido seu cliente número 1. Mesmo sem compradores. Eu acho que se ele pudesse, ele seria sócio, ele seria vendedor, porque inclusive ele já foi entregador da Mandy na minha casa algumas vezes. Seria não, eu sou tudo isso. Então, tá falando. assim, eu acho isso muito legal, do mesmo jeito também que eu vejo que você acompanha ele nas coisas do CDL, vocês devem conversar sobre os negócios dele também. Ah, sempre. Eu acho que assim, que também isso é muito importante, né? Você tá com uma pessoa que te puxa pra cima. Sim. E entendendo que ela pode, inclusive, te impulsionar e te alavancar de uma forma que talvez outra pessoa poderia estar te puxando pra trás. Com certeza. Então, acho que isso é muito importante quando você tá com alguém. Você ter alguém que realmente te impulsiona pra querer mais, né? A gente estava aconselhando uma amiga esses dias falando sobre isso, né? Isso. Não, e até eu puxei esse assunto porque justamente eu vejo isso também de vocês. Tanto que a Amanda foi maquiar com a Jenny lá no estúdio e tal. Então dá pra ver que tipo, você tá dando essa força pra ela nesse recomeço. Eu falo que ninguém nunca me incentivou como ele me incentiva. É absurdo. Então, tipo, lá Acho que se eu quiser falar assim, amanhã eu vou fazer medicina veterinária, tá, Maurício? Toma aqui os animais. Ele é exatamente desse jeito. Não, e ela confidenciou que vai voltar pra faculdade. Eu acho que passa muito também pelo que Passa, as conversas super. de- Quando você falou isso comigo, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Caraca, tipo, eu tenho certeza que Maurício tá nessa com ela e é parceirão e tal. Isso faz muita diferença, você vai se falando pra ele, eu formar. tava morrendo de medo de voltar, porque tô 3 anos parada. Não tenho medo não. Que tem que Eu acho voltar. assim, vai com medo mesmo, entendeu? Tipo, Exatamente. Só falta um ano. E com medo do lado de alguém que tá te botando pra Te cima. empurra, que te ajuda. Medo é só um sentimento como qualquer outro, né? E do mesmo jeito que quando eu preciso, enfim, a gente já viajou muitas vezes a trabalho e ela foi comigo. E eu falo, né, eu acho que, ela tinha tudo pra não conseguir me acompanhar. Principalmente antes da gente morar junto, ela tem a responsabilidade das crianças. Tá bom que a gente tem uma rede de apoio muito grande, mas não é sempre que a gente tem a possibilidade da rede de apoio estar ajudando a gente. Uma coisa é uma terça-feira à noite, outra coisa é 3, 4 dias. Exato, e desde o início, precisei ir a São Paulo a trabalho, ela foi comigo, ela me ajudou nos trabalhos que eu tinha em São Paulo. Quando eu preciso de alguma coisa até pra agência, ela é uma grande parceira da agência quando a gente tem alguma campanha e a gente precisa de maquiadora, ela ajuda isso dentro da agência. Quando eu tenho alguma questão, ela é a pessoa que eu converso para ter algum tipo de tomada de decisão antes de levar isso internamente para dentro da empresa. Então, assim, é muito bom você ter a possibilidade de ter uma pessoa do lado que você conversa e que vai te abrir, te dar uma visão diferente do que você está passando, entendeu? Então, acho que isso é agregador É muito demais. bom. Individualmente a pessoa cresce e consequentemente o casal cresce e é isso. Uma das minhas, assim, que eu tenho como conquista, vamos dizer assim, é conseguir levar a Amanda nos grupos de empreendedorismo que a gente tem. Então, tipo assim, porque foi virar a chavinha na cabeça dela, que ela vem formada em Direito, vem de uma bagagem totalmente diferente, de uma história que seria totalmente diferente. E quando eu faço o primeiro convite, e ela topa, e ela vai, ela curte ir, ela gosta da troca. E eu tinha minhas resistências. Se deixar, eu fico em casa. Né, aí eu amor? fui chamar a segunda, chama a terceira. Aí a quarta vez que ela foi, Eu já tô foi sem amando. mim, foi sem mim. Ela foi sem mim no encontro que teve. Eu acho que eu tava gravando um podcast. Tô indo lá na escola Bora com minha prima. Eu falei, porra, que irado, vai. Tipo, então foi virar a chavinha na cabeça dela. E é bom a gente ter tipo, alguém do lado, agora falando de empreendedorismo e tal, que tá tipo, com a cabeça não igual, né? Porque são ramos completamente diferentes. Mas meio que conversando a mesma língua, né? Conversando e a gente tem assunto pra conversar. Então, tipo, eu sou meio professorzão assim, eu gosto, então, vai por aqui, faz assim, você tem que fazer isso, mudar dessa forma e tal. E alguém que vai escutar a gente, né? E eu acho que o mais legal, Arthur, é aquilo de você ajudar entendendo que você não tá simplesmente dando tudo de mão beijada.
eu acho que pode ser uma muleta de apoio. Então uma coisa que a gente sempre que eu procuro ajudar ela em alguma coisa e fica muito claro para os dois, é que está sendo uma ajuda inicial, mas que é o pontapé inicial para ela andar sozinha. Então, por exemplo, o estúdio, ela atende no Hype, a gente abriu aquele espaço ali, mas desde o primeiro momento eu falei com ela, olha, vai ter esse espaço, mas eu preciso que alguns custos do estúdio você arque com esses custos, porque quando a pessoa também recebe tudo de mão beijada, fica muito fácil. E o mais legal é que ela teve uma aceitação disso muito boa, não foi um problema, pelo contrário, entendeu? Ela entendeu como uma grande oportunidade e abraçou essa oportunidade. Então, Porque se for botar na ponta do lápis, quanto vai custar para ela um lugar naquela localização, com aquela estrutura? Com Então, certeza. realmente É uma forma dela contribuir também para o crescimento do estúdio, né? Exatamente. E ela juntar, vamos dizer assim, essa economia de agora para ter o próprio lugar dela muito em breve, né? Eu tava falando com ele esse final de semana que gente pra puxar a gente pra baixo, pra fazer a gente desistir das coisas, tem muito. Gente torcendo pra gente... Só tem, né, Jenny? Muito. Aí esse final de semana, eu conversei com uma pessoa falando pra essa pessoa que eu ia voltar à faculdade, a pessoa falou assim, ai, mas não tá muito saturado, não. Aí eu falei assim, gente, se fosse Jennifer, um tempinho atrás, teria desistido ali naquele momento. Aí eu falei assim, gente, mas saturado também tem muita maquiadora, tem muito tudo. Tem muito tudo. Aí eu fui e conversei com ele. Mas quando você tem uma pessoa que cuida do seu marketing, quem será que vai cuidar do meu marketing? Quem será? É isso, e é isso. E graças assim também as coisas vão se ajeitando, que você falou de aceitação da família e tal. Quando a Amanda, tipo, decide entrar nessa empreitada, eu acho que mais do que eu, meu pai é o maior incentivador dela. Eu acho que é mais do que eu até. Aham. E ele é tipo Tanto assim, quanto. Ele é do tipo assim, grande meu sério, um abraço, viu? Gente, meu sogro é tudo de bom. ele chega na época da rabanada, a gente tava lá na casa deles, ele chegava e aí, aquela confusão, aquele alvoroço, Gente, uma brincadeira, não sei o quê. confusão. É isso aí, eu quero ver a usina moendo, não sei o que. E tipo, incentiva, Não, bota primeiro pra cima. que, não posso deixar de falar da minha sogra também, porque quando eu comecei a fazer rabanada, que foi uma coisa de supetão, assim, eu falei, eu vou fazer rabanada aqui pra ver como é que vai ser, pra tirar uma foto e tal, e resolvi. Eu fiz mais de 20, acho que umas 30 rabanadas De teste. de teste. Só que aí eu fui e falei assim, gente, o que eu vou fazer com elas? Aí eu não sei se Tipo, a foi gente já tinha você. comido, já tinha tirado foto com as crianças. E sobrou muita. Sobrou, tipo, Aí eu mais de falei 20. assim, cara, eu vou anunciar. Vai que, né? Você não tem noção. Isso era Eu uma quero, vida eu quero. Um monte de gente respondendo, eu Tipo, quero. domingo de novembro. A gente vendeu quase que mais de 20 de domingo pra segunda. Muito rápido. Aí o que aconteceu? Minha sogra depois chegou pra mim e falou assim, você vai fazer suas rabanadas pro Natal aonde? Vou fazer na minha casa. Não, você vai fazer aqui. Não, você vai fazer aqui. Tipo, Não é tem outra isso. opção. Aí eu fui e falei assim, não, tá bom, tranquilo, porque lá tem mais espaço mesmo, seria muito melhor pra mim. E eu fiz lá. E todos os dias meu sogro. E aí, como é que tá? Ele queria saber real, ele se interessava real. Como é que tá? Pois é. E qual que tá mais saindo? É qual sabor isso e aquilo? Ele realmente, ele não tá ali só pra pegar e bater um papo, não. Ele se interessa. Não, e ele não Sim. come glúten. E a minha sem glúten? Quanto é que vai sair? Eu cheguei Aí a fazer gente rabanada fez. sem glúten pro meu sogro. Falei, não, eu vou fazer. Tem que fazer. Aí eu fiz, né, amor? Ele amou. Amor. E Não, eu amei também, né? Eu amei também. Minha família amou. Todo mundo amou. a gente foi levar lá. Você foi um dos meus clientes mais assíduos da rabanada. Pedi pra Next, né? Pedi pro Natal. Mandei pra Nect, aí todo mundo amou. Aí você pediu pra Jennifer. Aí você pediu. 2, 3 vezes. Pedi primeiro a Amanda mandou pra primeiro a Next. gente mandou. Aí a gente pediu pro Natal da Next e depois a gente pediu Pra Natal da Jenny, Next. sim. E eu Exatamente. pediria rabanada agora, se tivesse. É porque Inclusive, não tá no Natal. inclusive tem. Eu não sei por que é só no Natal. Inclusive tem, é só É. pedir. Não é só pedir, não é assim também não, amor. Precisa vender, é só Amanhã. pedir. Não, a gente pede 2 Mas dias só pra aqui, pedir a gente preparou um joguinho pra gente deixar mais descontraído, porque a gente falou muito sério, assim. Ficou um clima muito. Acabou. Um clima muito tenso. Agora, pra quebrar, a gente tem um joguinho.
Vamos lá. Eu quero saber quanto tempo que vocês têm juntos, porque eu vou saber agora se vocês se conhecem mesmo. E combina a conta aí. É pra responder, gente. Pior que... 9 Ah, tá. meses. 9 De namoro? de namoro. 9 meses. 9, né? Vai nascer. Tá na hora, você sabe É. que tá aí na porta. Vai. Você vai fazer? Pode fazer. Tá. Agora que eu fui entender. Vamos lá. Misericórdia. Qual é o prato favorito de Jenny? Frango frito. Ela falou aqui, ela deu uma... Eu acho que pela reação, E o dele? fundo e largo. É o prato favorito dele, que é o que cabe mais comigo. Não, ele não vai falar assim, mas é macarrão com carne moída. É, você concorda? Ela tá Papai certa? Demais. Macarrão bolonhesa, macarrão bolonhesa. E qual você mais gosta de fazer? Qual que eu mais gosto? Risoto. Sempre lá também. É uma crítica da minha sogra. Eu vou melhorar meu... É uma crítica. Eu vou melhorar meus dotes. Todas... Só faz risoto. Ela reclama muito. Ela fala, toda vez é risoto. Mas mãe, são risotos diferentes. Não, mas é risoto sempre. Inclusive a gente fez um de carbonara que a gente tem que fazer junto. Ah, é verdade. Adoro Nossa. carbonara. E o risoto. Nossa, ele fez um de manga. Manga com o quê? Camarão com manga. Meu Deus Eu do céu, amo, tá? Gente, não tinha Agridoce. condições. Ah, não, eu amo assim, Mas aí A gente agridoce. pode fazer substitui abacaxi camarão com com bacon. outra coisa. Abacaxi com bacon é bom. Vamos lá. Vocês sabem qual é o sonho de viagem um do outro? Ou um lugar que vocês queiram ir juntos? Ou algo do tipo? Ele me pediu, desde o começo do namoro, 3 lugares. E eu nunca dei a ele. Então você não tem. Nunca pensou nisso? Eu também não tenho, Bom, você a gente acredita? tinha uma viagem Não, programada esse é- ano, que não vamos poder mais por causa da faculdade. Então vai ser a minha viagem que eu quero ir, que é pra Paris. Mas ela Que tinha- chique. Mas é a tinha sua falado preferida. que eu tinha... Não é minha ele tinha preferida, acertado, mas Eu tinha porque eu já acertado tinha que era vontade. Paris. não é que seja a minha preferida, mas eu acho que se pensar em um lugar assim que eu tenha vontade de conhecer, seria meu? lá. Deixa eu beber um gole d'água aqui. O meu é muito específico. Pô, mas você já falou tantos lugares. É difícil falar pra Maurício que já viajou o mundo inteiro. Mas é isso, eu acho que não tem um lugar. Eu acho que Não. eu sou muito do momento. Às vezes, ele não pode deixar o celular de Maurício na mão dele quando a gente tá de madrugada sem fazer nada, porque ele compra uma viagem. Do nada. Ele não Então quer saber. pode, né, na verdade. Ele não quer saber. Do nada. Gente, mas temos quem é uma tempo viagem de para qualidade? 2025 para Maldivas. Óbvio. Eu falei assim, Maurício, não tem nem roupa pra isso. Mas você tem até 2025 pra ter roupa. Isso aí a gente resolve. Eu falei, né? Que o Uber não me escute. Se o Uber não falir. A minha viagem é E é muito verdade. específica. Aqui. É um bar de blues em Nova York. Gente, mas eu ia falar. Você não sabia? Sabia? Eu ia falar isso. Eu ia falar Nova York. Eles não perguntaram. Eu ia falar Nova York. Mas é muito específico. Eu tenho vontade de curtir um bar de blues em Nova York. É Bom, bem- viu? é bem Mas isso. pera aí, é pra gente responder Olha lá, tá também vendo? um pro Não, outro. Bom, deixa- viu? vamos Já só falou jogar tudo pra que ele. tudo que eu tava falando. Vamos jogar pra ele, vamos responder. Eu ia falar Nova York. Não vamos nos comprometer, deixa só eles se comprometer. Então, eu ia perguntar aí qual é a música que mais toca na playlist de sempre. Mas assim, às vezes vocês não têm uma música preferida, mas tem Temos uma playlist. É? Temos uma playlist. Juntos? Mas pra quê? Que lindo! Eu também quero. Pra várias todas, pra várias ocasiões. Playlist pra Não. cozinhar é uma. Playlist pra Mas namorar essa é playlist outra. tem tudo Temos que pra vocês tudo, gostam de... pra escutar no dia a dia e pra Não, tem esses... playlist pra- específica. Tá. Tem específica. A gente não tem uma Certa playlist, resposta. inclusive eu quero uma playlist com você também. Mas eu tenho a música dela. Posso falar? Pode! Eu acho. Ah, minha música Capricorniana. favorita. Minha música favorita? É, não? Não, você sabe muito bem qual que é a minha música favorita. É Maurício. Oceans. Ah, Não, mas você não escuta Oceans todo dia. mas eu não escuto música todo dia. Não precisa ser todo dia, precisa ser que escuta muito. A favorita dela é Oceans. É. E a minha? Não sei não. Mas aqui, vocês têm uma música do casal? Temos algumas. Oceans é um pouco, né? Não, só porque eu falei que eu vou entrar no meu casamento com essa música, ele tá falando isso. Ah, Eu já falei que inclusive- essa- É, a nossa música é a música dela. Nós temos que ela uma gosta. música. Ah, então pode a mesma ser. coisa hoje. Mas a nossa música não é a minha música. Ah, não, calma aí, a gente tem. Eu tenho uma música dela. Não. Eu vou meter essa. Ah, amiga, eu vou raça negra. Ah, ridículo é essa mesmo. Raça negra. Ele ainda botou, gente, mandou tocar essa música num restaurante em Belo Horizonte. Qual é mesmo?
Cheia de mania. É essa música sua preferida, Jenny? Não é que ele meteu que é minha. Lembra dela? Ah, não sei. Aquele Eu não sou meme. cheia de mania, nem toda dengosa. Aquele meme. Você quer R$1.000 ou é o quê? O CD do Uma foto com a uma Raça foto com a Negra. Raça Negra, né? Ele não é R$1.000. Ele não é da época deles, não. Depois a gente vai mandar pra vocês Vocês. defenderem. Não, né? É muito famoso, gente. Tô muito Aqui. velha pra ver isso. Mas qual é a nossa música? Dia branco. Dia Branco. Dia branco. Não conheço. Também não. Se você quiser e vier. Não, se você vier pro que der e vier. Igual o Maurício. A gente Comigo. pode cantar a mesma música todos os dias. canto Todos a letra os toda dias. errada. Ele canta Mas se eu errado. cantar junto, eu vou cantar igual. Sabe qual é a música? Qual é aquela que você fala assim, quem me dera ser um... Um peixe, pareceu líquido. Aquário Ele mergulhar. meteu que a música era assim, quem me dera ser otário, só que era quem me dera ser o cara. Eu, bicho, quem que vai cantar? Quem me quer dera ser um otário? Aí ele, Me dera ser otário. Me dera como se ser estivesse arrasando. Combina super. Otário com Até abençoado. que tem um dia que eu falei assim, amor, não é otário. Não Otário e é abençoado. Tem tudo a ver. Muito bom. Vamos lá, mas a gente tem Dia Branco, que é do casamento. Mas eu não tenho uma música favorita, eu acho não. Ah, tenho sim, mas você não vai saber. Você também não tem, É porque né? a gente é muito... Música muda muito. A gente é também, musical. a gente olha assim, musical. A gente gosta de muita música. A gente também, a gente é bem eclético, na verdade, né? A gente é muito musical, então, tipo, o que mais... Depende da vibe do momento. Não, o que eu mais faço no meu Spotify é, tipo assim, às vezes eu quero ouvir aquela música. Aí eu vou lá, acho a música, boto ir para a rádio dessa música. Eu faço Não tem Eu uma também playlist faço. preferida. Eu vou na rádio da música que eu quero ouvir no momento. Ultimamente eu tenho escutado muito podcast. Eu era muito musical, eu botava música pra tudo. Inclusive lá na cozinha, todos os dias que eu vou fazer minhas coisas, que eu começo meu dia, primeiro eu coloco minha oração, aí depois eu colocava música. Olha, isso é isso também. faço isso. Não, a gente tem muito isso. A primeira coisa que a gente faz é colocar uma oração. Tanto vou pra lá eu, todo dia ouvindo oração da a manhã. nossa oração, E depois eu colocava uma música, aí agora eu coloco podcast. Eu fico Tem um lá, podcast ó. muito bom sobre relacionamentos e sobre as 5 linguagens do amor. Fernanda Vitivitsky. Procura depois. Vou procurar mesmo. Eu adoro. Vamos lá. O que te tira do sério? O que tira do sério, Maurício? O que você faz que tira ele do sério? Bagunça. Deixar roupa no closet dele, principalmente. Botar roupa minha no closet dele. Ele fica pra morrer. Morrer. Tá, Se quiser e- deixar Maurício irritado, tira esse casaco e joga na parte dele do closet. Fica irritado? Nossa, e aí? E se você, o que você faz que deixa ela estressada? Ser sons. É ele mesmo. Maurício é igual a Sonsa. Ele é uma pessoa sonsa? Muito. Eu falo que você sons. Ah, cara, ele é sonsa assim. O que deixa a mãe irritar também é deixar a bagunça. E eu sou bem... Eu sou Não é que eu seja bagunceiro, eu sou procrastinador. E não é que eu Mas seja eu boto ali, Daqui a organizada. pouco eu pego e boto no lugar. Não, mas deixar a Jennifer irritada é deixar ela com fome também. Que a bichinha fica com Hoje no CDL eu tava virada. assim, misericórdia, gente. Eu podia ter almoçado e depois comido aqui de novo. Dava tempo. Qual é o momento que eu fico de mau humor no dia? É isso, ou quando começa as coisas, tipo, dar muito errado. Tipo, Não, amor, também, mas... Quando eu acordo, né? ela odeia acordar cedo, odeia ser acordada. Eu acho odeio que é ser o acordada principal. pela minha mãe. Meu Deus do céu, Acho que mãe, eu o principal te é- amo, mas... Mas você acorda de bom humor. É porque Gente, me eu acostumei a acordar detesto falar, conversar. E ele adora conversar depois que a gente dorme, como se a gente não conversasse antes de dormir. E aí, tipo, que assunto? Olha, pensa comigo. A gente conversa antes de dormir. Então quando a gente acorda, a gente não tem papo, né? Eu sempre arranjo um papo. Ele fala: "E aí, como que você dormiu?" Pô, tava dormindo. Olha a cara Nem dela de sonhei. ódio. Não vou mais perguntar. A primeira coisa que eu perguntei, amor, dormiu bem? Não vou perguntar mais. E aí, mas você dormiu bem, amor? Acordou à noite? Eu acordei à noite e fiz 4 xixis e não sei o que. Quando ela acorda antes de mim, eu falo assim, amor, você não quer ir pra sala, não? Não, esses dias Porque antes de ela começa a se dormir, ele falou, movimentar no você não quarto. quer Não dá. dormir, não? Você... Eu até iria, mas dormiu, a né? Mandy Você não quer ocupou minha ir pra sala, sala, no né? sofá. A Mandy ocupou meu sofá que eu nem Eu vou terminei de começar falar. dormindo com as crianças. Mas assim, ele falou que eu fico muito irritado quando ele faz bagunças. E não é que eu seja uma pessoa organizada. É que, na verdade, eu quero que ele me ajude. Entendeu? E ele me ajuda, mas eu queria mais um pouco. Não, eu vou... Né, amor?
Vou consertar isso. Mas aqui, reclama, mas tira o shortinho de dormir e joga no guarda-roupa dele. Mas Tem ele duas pode. peças da minha- O guarda-roupa é dele. Tem 2 peças minhas do lado dele, mas 50 shorts dele, eu nunca vi tanto short. Não, eu já me acostumei muito com é porque a bagunça é muito grande. Eu já me acostumei com a bagunça das crianças, porque eu entendo que aquilo dali vai ter. E é, isso normal, pois e é. Só vai acabar quando Tem pra onde correr, não. Porque a gente vai pegar os brinquedos, botar numa gaveta e vai estar tudo limpo. Mas agora, junto com a dela, aí Já é adulta. Que já é adulta. Que não é criança Eu mais. sou uma menininha. Você não achava isso dela? Ela tá te provando que ela ainda é. Hoje o moço não perguntou se eu era sua filha? Mas aí você trouxe pra aqui. Salvador, por favor. O que vocês gostam de fazer juntos? Tipo, vocês amam muito, Mas vocês peraí, dois. O que você gosta de fazer junto com ela, o que ela gosta de fazer junto com você, porque é diferente. Ah, eu acho que não, sei lá. Você gosta de quando eu vou no supermercado com você. Não. Mas se for pra escolher uma coisa, não seria isso. O que eu gosto de fazer? Calma, gente. Acho que o horário não permite. Só depois da Tô brincando. faculdade agora. Olha isso! Só depois da faculdade, gente. Coisa feia, só depois da faculdade. Mas o que vocês gostam de fazer juntos? Que a gente possa postar no Instagram. É. Eu acho que a gente tem um gosto muito em comum pra filme. Série a gente começou muito desconexo. Tipo assim, de Férias com Ex e Anéis do Poder. É um pouco De diferente. Férias com Ex não é sério, é reality show. Então, eu nem assisti. Pode citar um This Is Us. Não, mas esses dois é legal. Esses dois eu gosto. Ai, falam muito bem. Inclusive, eu quero começar a ver. É bem legal, mas eu acho que a gente hoje tem muito em comum. A Já gente hoje já gosta de conversa assistir mais. série junto, a gente gosta de. Os livros que a gente lê são em comum hoje, então assim, ela inclusive está lendo muito mais do que eu. Eu tô atrasado na minha leitura e a gente gosta de ler. Por exemplo, ela começa a ler o livro, eu quero começar a ler aquele livro pra gente conversar sobre aquilo daí, entendeu? Então é uma E coisa que rola é isso com bacana filme aí. também, né? Por exemplo, eu nunca tinha assistido... Qual foi que eu assisti? Guardiões da Galáxia. É. Aí eu assisti porque ele quer assistir o que tá no cinema, e eu comecei a assistir pra gente. E aí eu acho que entra um pouco daquela questão que a gente falou do CD também. Eu nunca tive costume de assistir reality show, por exemplo. Eu comecei a assistir com ela. Eu adoro. fiquei assistindo reality show do povo. Ele adora. Eu É gosto. porque eu gosto da fofoca, da brigada. Eu até Como vejo, ela- mas não faço tanta questão. Ela também se esforça pra assistir as coisas da Marvel porque ela sabe que eu gosto. Então assim, eu queria muito assistir Doutor Estranho no cinema, o 2. Ela foi assistir o primeiro pra ela ir comigo assistir o segundo. É, eu não faço isso não. Guardiões da Galáxia, Geralmente eu não. a mesma coisa. Eu não vejo. Ah, eu vou sozinho no cinema. legal. Mas é porque eu não tenho muito, tipo, eu gosto de qualquer tipo de filme. Só não A gosto gente- de terror com É, e espírito, fala tá? do hábito recente que a gente adquiriu. A gente tá muito sem ver filmes sérios, não estamos. Acompanha. Eu acho que a correria tá tão. É isso que eu ia falar. Tá tão Tipo, porque ele maluca. falou do livro, é porque eu tenho muito mais tempo pra ler do que ele. Geralmente final de semana, né? Mas final de semana também tá sendo tão corrido que a gente não tá A conseguindo. correria tá tão maluca que a gente não tem tido esse Mas hábito. aí eu vou deixar pra vocês uma. Quem sou eu pra ser conselheiro amoroso e Nós dar estamos dicas, aqui para né? isso. Caxiça tá cara. Mas, É sempre bom escutar os outros. Ó, a minha rotina durante a semana é pesada. E eu acabo chegando tarde em casa. E quando eu chego em casa, ou ainda tem dias que a gente tem coisa fora do horário de trabalho pra fazer chegando em Como casa. estar aqui agora. Como hoje. É. E isso acaba se tornando cada vez mais frequente. E ela acaba atendendo muito final de semana, porque maquiagem, É, exatamente. casamento, Como é que é festa pra e vocês? tal. É por isso que eu falei com ele que eu amo maquiar. Eu me encontrei. Mas falei que ele não dá pra mim pra ser uma profissão pro resto da vida, porque eu não vou abrir mão dos finais de semana com a minha família pra poder. Aham. Acaba É. sendo muito final de semana. E aí, eu pra conseguir ter o tempo de qualidade, porque não adianta eu exigir dela o tempo de qualidade e eu também não ter um espaço no meu tempo pra ter esse tempo de qualidade. Sim. E aí, uma coisa que a gente conversou, e foi até uma conversa da semana passada, que a gente também precisa de um tempo pra gente como casal, ou até mesmo fora as crianças, porque no fim de semana a gente também tem muito tempo com eles, como família. Eu É muito importante. estipulei pra gente a gente ter a sexta-feira à tarde nossa. E
necessariamente só pra gente ficar junto. Talvez pra gente resolver coisas de casa que a gente não tem tempo de resolver durante os outros dias, coisas que a gente precisa fazer. Mas, por exemplo, essa sexta mesmo, a gente já combinou de ir ao cinema assistir Pequena Sereia, que é uma coisa que a gente quer ver junto. Então, assim, a gente eu arrumei um tempo na minha agenda, ela arrumou um tempo também na agenda dela. Só pra vocês dois? Pra gente ter esse tempo, exato. É porque fica mais difícil, por mais que final de semana ele não trabalhe, ou eu trabalho ou tenho as crianças. E não dá pra gente deixar as crianças sempre com minha mãe, que ela também tem a vida dela. Sim. Aí a gente adquiriu, que a gente tava falando um hábito agora, que a gente tá assistindo Modern Family todo dia antes de dormir. É bom? Maravilhoso. Pra Eu já dormir. assisti, é bom. É bom, Não todos, já assisti. é divertido, você não Leve. precisa, você pode dormir no meio, que não tem problema. Aqui não tem Friends, muita né? história. Sim, exatamente. Eu nunca assisti Friends. Eu adoro Friends. Eu também Eu assistiria amo. todo dia antes de dormir, porque eu já fiz isso durante 7 anos. Vale a pena. E Vale a aí pena gente mesmo. Todo adquiriu, mundo fala, né? que é tipo assim, é levinho, é uma baboseirazinha, mas tem temas legais. A gente dá porque várias risadas, né, a amor? gente dá risada e vai dormir mais leve. É. Porque às vezes você vai ver uma série que, tipo, que é tensa, que te prende, que você não consegue dormir A no dia gente, esses seguinte. dias, ela botou a linha direta pra gente ver. Gente, antes de dormir. Eu entendo que a gente não tem tempo de ver a linha direta Caraca, junto. mas tava muito bom. Assim, muito bom em E partes, assim, né? Porque o coração fica... É interessante. Eu não durmo, não. É interessante porque o programa te instiga, tem aquele suspense. Mas não é pra Porque se dormir, outra não é pra coisa, eu dormir. durmo. Mas é pesado. E antes de dormir, se for uma coisa leve demais, ela dorme antes dos primeiros 5 minutos. Mas essa é a ideia de Eu durmo muito... De ver eu série tenho antes de muito dormir. sono. Eu sou mãe de dois. A ideia é essa. Deve ser leve. Então, mas você não tem esse sono todo acumulado. Eu tenho um Mas sono aí- acumulado de 70 anos. Voltando, né? Como que foi essa decisão? Como que aconteceu de... Sambou fora da eu fiquei nesse tema porque eu acho que é muito importante até a gente falar sobre isso, porque foi uma coisa que a gente vivenciou também, sobre isso, como que vocês começaram a conversar sobre morar juntos? Mauri, assim, desde que a gente começou a namorar, eu nunca mais deixei Maurício embora pra casa dele. E eu tava na casa dos meus pais, com as 2 crianças e Maurício. Porque apesar da gente namorar junto, a gente tava vivendo uma vida morando junto. Só que ele me chamou pra... Antes da gente ir, ele já tinha me chamado pra morar junto umas 2 vezes. Só que eu mudava de assunto, falava assim, vamos ver. Porque eu tava muito receosa, não só... tinha acabado de me divorciar, então eu tava assim, meu Deus do céu, viver tudo O que aquilo cê- de novo. E o medo de dar errado era Sim. muito grande. Mas aí também Porque pensei... não é errado só pra você, é aquilo que a gente falou, é errado pra você e mais 2. Sim, 2 seres exatamente. humanos. E as crianças não sentiram tanto, porque elas eram muito novinhas. Isa ainda sentia um pouquinho, mas Isaac muito novo, 4 meses. É. Aí eu pensando, né, tipo, se eu for morar junto, não der certo e eu sair, as crianças vão sentir muito mais do que elas sentiram hoje. Então, esse era um medo muito grande meu. Mas já tava vivendo da mesma forma, só que na casa dos meus pais. E era cômodo pra mim porque eu tava na casa dos meus pais, mas pra ele, né, coitado. Pra mim era desconfortável e a gente já tinha o sonho de ter a nossa rotina e ter os nossos hábitos. E dentro da casa dos pais dela, por mais que eu fui muito recebida ali dentro, eu tinha uma liberdade muito grande. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, Aham. não é a mesma... E, tipo, eu gosto muito de ir lá, inclusive toda semana eu faço questão de assistir os jogos do Fluminense e do Cruzeiro com meu sogro. E sendo que você vinha de um mundo que você morava sozinho. Então você Exato. não prestava conta pra ninguém. Exatamente, mas eu vi a necessidade da gente começar a construir a nossa família e até Ter mesmo nossa pensando liberdade. em base familiar, porque é aquele negócio, né? Avó e vô pode tudo. Então, assim, até pra gente como autoridade dentro da nossa família, a gente perdia a autoridade o tempo inteiro com as crianças. Nossa. E isso era uma coisa Eu chamava a atenção disso, ela saía correndo pros meus pais. Então isso era uma coisa que incomodava Não que nós ainda não dois. faça. Então a gente entendeu Mas quando a você chama a atenção dela em importância. casa, ela não tem avó pra ir correndo. Sim. A gente entendeu a importância da gente ter a nossa família, da gente se mudar, da gente ter o nosso ambiente, até mesmo pela questão da educação das crianças, entendeu? Então foi uma decisão que a gente tomou pensando no nosso relacionamento, porque também a gente ia ter a nossa liberdade, as crianças iam ter o quarto deles, a gente ia ter uma liberdade muito maior também como casal.
Então foi necessário, mas foi uma coisa também que a gente entendeu que seria melhor para a nossa família. Eu acho que hoje a gente não tem como mais pensar como casal. Hoje a gente pensa como família em tudo que a gente faz. Com certeza. É porque também era uma rotina muito desregulada lá. Por exemplo, as crianças iam dormir muito tarde. E antes de eu voltar pra casa dos meus pais, as crianças dormiam 7h30. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eles estão dormindo 11 horas. Porque E não as tinha crianças se como. adaptam à rotina da casa. Não tem nem como Não você tinha mudar, como porque lá você não fazer tava essa na sua adaptação. casa Sim. pra você fazer essa Não tinha como você pedir mudança, pros né? seus pais pra eles dormirem cedo ou baixar a televisão ou irem pro quarto. É Tem desse como. jeito. Mas aí passou um trenzinho. Salvador adora. Não, é, Dá o trabalho. A Salvador adora muito. e pra gente foi, assim, foi um processo natural, mas ao mesmo tempo de muita conversa e Por muita, quanto tempo? Então, decisão. para as pessoas de fora, eu acho que parece que a gente foi muito precipitado, né, amor? E não foi nada precipitado. Tipo, a gente pensou muito, a gente conversou muito. E mesmo assim, a gente ficava, é isso mesmo, tal. E se, tem muito e se, né? Aham. E a gente tinha muito medo, né? Mas fala um pouco sobre isso. Mas o que eu tava falando foi natural, tipo assim, eu já morava sozinho, então ela começou a dormir lá em casa de sábado e domingo, aí depois de sexta Pegou uma domingo, gaveta, depois um lado aí inteiro. depois de quinta domingo, aí ela tava pra fazer a prova da OAB, e tipo assim, e o meu apartamento trabalha, fica na rua o dia inteiro, então é um silêncio, é uma paz, ela ficava sozinha. Falei, ó, vem pra cá, fica aqui esse período pré-prova, esse um mês antes da prova. Eu tinha paz o dia inteiro, né? E era tudo que eu Eu precisava. saía 8 e voltava 18, ela tinha 10 horas ali, sozinha. E me ajudou muito, né? Estritamente sozinha. E eu aprovei nessa prova. E aí, consequentemente, ela... Você exerce? Não. E aí, quando a gente viu, ela já tava há um mês nessa, fez a prova, passou, beleza. A gente, vamos continuar o que a gente já tá fazendo. Também não fazia sentido a gente voltar ao que era antes também. Tipo, não, agora que você passou, beleza, volta pra sua casa e tá tudo bem. Mas aí a gente conversou muito e tal, Fizeram um teste, a gente ponderou muito, Eu acho assim, mas foi natural, apesar de ter sido bem conversado. a sociedade ela acaba julgando muito as coisas que acontecem rápido, né? Só que Como se tivesse um tempo, né? exato, Pré-estabelecido. um tempo certo. Cara, Como se tivesse uma regra, né? já vi relacionamentos aí de 16, 18 anos, de namoro, Que a quando pessoa foi morar casou junto, e o casamento durou 1 ano. Como eu já vi relacionamentos de meses que a pessoa casou e tá casada até hoje. Não tem regra, não. Então, assim, Eu acho que tem que... existe isso de tempo pra morar junto, tempo pra noivar, tempo pra casar. Vai de maturidade de casal, né? É o negócio do disposto. Os dispostos se Se atraem. você estiver disposto a fazer dar certo, dá. Mas se não estiver disposto, não. E assim, um medo meu, individual, era tipo, pô, tá muito bom assim. E aí, vou mudar e será que vai ficar melhor? Morar junto Esse era traz um medo Pô, meu também. um convívio, né? Sim, e o convívio é uma coisa que traz responsabilidade, que traz compromisso, que a gente não precisava ter naquele momento. Foi uma escolha nossa ter. Eu fui alguém falando que ela não gosta da minha bagunça. Cara, mas eu morava sozinho e a minha bagunça era minha É porque bagunça. você mora com uma pessoa completamente diferente, com costumes completamente diferentes de ser. Com gostos e com jeitos e tudo. E aí a gente volta pro tema nos podcasts. Os dispostos se atraem. Porque você se adapta, você muda, você conserta. E aí, de novo, né? O poder da comunicação. Tipo, esses dias ele me pediu, amor, por favor, você pode arrumar o closet? Aí eu posso. Exatamente. E talvez, se fosse outra pessoa, ia incomodar e ele não ia falar. E aquilo ia piorando até o momento que ele explode, que é muito pior. A pessoa explodir, tipo, ficar acumulando aquilo ali e explodir, do que ela falar o que eu falei lá atrás. Qualquer 1% que mudou, ou que te incomodou, seja pro bem ou pro mal, fala. Comunicação é base de tudo. Fala porque conserta a rota enquanto tá pequeno, enquanto tá fácil de manobrar. A gente conversou muito Porque disso. depois potencializa, né? E aí, Um detalhe. Às voltando. vezes você tá conversando uma coisa que aconteceu ontem, mas você acumulou tantas coisas. Exatamente. Você começa a e jogar às em vezes cima da aquela pessoa. coisa de ontem é desse tamanho, mas vira algo muito Voltando no IC. O IC eram medos meus, né, envolvidos. A gente tinha uma relação muito boa, mas eu tinha medo de não ficar boa com o convívio
porque a gente ainda não era um casal maduro, né? A gente tinha 6 meses. A gente, não se conhecia profundamente Pra ponto, isso. entendeu? E aí eu tinha medo. Mas aí depois que as coisas foram acontecendo, e aí eu vi que o nosso convívio fez muito bem, né, pro nosso relacionamento, que já estava bom e ficou muito, muito, muito bom. E até hoje, né, a gente tá sabendo lidar muito com esse desafio. Tá um ano já morando junto e tá... É um desafio, mas é um desafio que a gente tá sabendo lidar muito bem, né, amor? Tá tirando de letra, né? Mas é muito por conta disso que a gente falou aqui, né, durante toda a conversa. 100% de conversa o tempo todo, de dizer o que incomoda, de dizer o que não incomoda, de tentar fazer coisas juntos. E também respeitar a individualidade de cada um, acho importante também, que não é porque você tá morando junto ou que é um casal, que a pessoa deixa de ter suas individualidades. Não, eu acho muito importante que a gente respeite cada um, a individualidade de cada um. E a gente mora junto, a gente treina junto, a gente tá com a Mandy junto, tá fazendo... Treina junto, a gente ainda vai chegar lá. Eu tô chamando esse menino já tem mais de mês. Mas assim, com outros casais você percebe que tem muita coisa que faz muito junto e acaba que meio que se estranham, né? Mas com a gente não, graças a Deus, dado né, certo. amor? Tem dado certo. A rotina tem sido... Tudo que a gente conseguir colocar pra gente fazer junto, a gente faz. Exatamente. Como um supermercado. E aí imagina se fosse oposto. Exatamente. Não ia Ia rolar, convergir, eu né? acho que não. E a questão dos opostos, eu percebo muito que a gente sempre... Eu, por exemplo, gostava muito de sair quando eu era solteira, e ele também. Só que, na verdade, agora que a gente tá junto, assim, eu percebo que o sair foi uma fase. Eu acho que o sair meu foi uma fase. Hoje o sair pra Eu amo gente tanto ficar em casa. Isso aqui, Eu também. sair pra gente, isso aqui é noitado pra mim. Pra mim também. Isso aqui é noitado. Hoje 10 pra horas mim, em casa. Saiu. Hoje a mãe tá longe. Esses dias a gente saiu e nem foi porque a gente ia curtir, porque ele precisava ir a trabalho. Aí teve 3 horas da manhã, eu virei pra ele e falei assim, amor, acho que já deu, né? Aí ele, você não quer ficar mais um pouquinho não? Porque acho que ele achou que eu tava curtindo muito. É sempre assim. Aí eu tô com saudade das crianças. Aí Aí a gente foi, aí no carro, nossa, eu vi a hora de ir embora, nossa, eu também. É muito bom. Aí a gente chegou em casa, Isaac acordado, correndo na casa. 3 horas da manhã. a festa continuou. Meu Deus do céu. Mas é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês não falaram? Algum tema? Não, acho que a gente conseguiu englobar tudo. Acho que isso que você trouxe também de se apoiar, né? Não só na parte de relacionamento, mas também na parte dos negócios. Eu acho que é muito importante. Eu acho que, inclusive, para quem está assistindo o podcast, eu acho que é uma coisa muito... que enriquece muito, né? Porque eu acho que deixaria aí a reflexão pro pessoal que está assistindo. Se você tem do seu lado uma pessoa que te impulsiona. E assim, e não necessariamente impulsionar para a pessoa ter que fazer alguma coisa. Porque eu acho que até dentro de uma família existem funções que são extremamente importantes. Sim. Entendeu? Então assim, além de eu impulsionar para ela querer ter o próprio negócio dela, para ela ter a liberdade financeira dela, eu entendo também o quanto ela é importante na administração da nossa família, da administração da nossa casa, do mesmo jeito que eu sou também. Então acho que as pessoas entenderem, sempre estarem conversando, ter essa comunicação muito próxima, para entender como cada um pode agregar como relacionamento, cada um pode agregar como família. Né? Porque às vezes é do perfil ser empreendedor, é do perfil trabalhar, às vezes também não é do perfil ser do lar e tal, tá em casa. Mas isso que você falou, estar sempre incentivando e potencializando o perfil de quem tá do seu lado. Eu acho que é o mais importante. Pois é. E é isso. Então, galera, eu acho que a gente falou tudo, né? Chegamos ao fim do podcast. Foi muito bom conversar com vocês. Pô, eu queria ter mais umas 2 horas. Eu também. O Salvador já tá em A pé, ele gente tem 10 não, minutos. Salvador ele pode até ter 2 horas, né? Você não tem, meu. Você tem 2 crianças pra cuidar. No começo eu fiquei um pouco assim, caraca, como é que vai ser? Eu vou ficar muito nervosa, mas no começo mesmo. Porque depois, papo aqui, a gente até esquece que tá gravando.
E de novo, a gente queria agradecer o pessoal do Vinho e Soul, que abriu as portas pra gente estar aqui. Se vocês ouviram um burburinho aí, é porque graças a Deus a casa tá cheia, né? Sucesso aqui dos meninos. A gente vai deixar aqui o endereço, o contato deles também. Arroba, né? O arroba é muito importante. O meu social media que acabou de me lembrar do arroba. A gente vai deixar tudo aqui. Queria agradecer a casa por ter aberto a gente, a vocês que acompanharam. Vocês vão vendo aí as pílulas de vez em quando. E agradecer aos nossos convidados, que mais convidados Muito são amigos. obrigada, amigos. Agora a gente tem que marcar nas nossas casas para fazer um Verdade. risoto. Com certeza, a gente que agradece. Foi muito bom esse bate-papo com vocês. Eu acho que, inclusive, descobrimos coisas aqui nesse bate-papo, que é muito legal. E o risoto pode até ficar com a gente, mas o doce é de vocês. Fechado. Combinado, então. Alguém já olhou pro seu dedo? Quando falou que vocês moram juntos e olhou pro seu dedo pra ver se você tá casado? Acho que ainda não. Não. Você tem Lembrei passado por disso. isso? A gente passou por isso. Não, então, a gente tem recebido um pouco de pressão, cobranças das pessoas ultimamente. Não, esses dias eu fui apresentar ela, né? Pô, a gente Não, mora. deixa eu voltar. A gente mora junto, a gente tem 2 filhos. Eu fui apresentar ela como minha esposa. Não. Juro por Deus. No mesmo dia, ele me apresentou como namorado. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu não vou te apresentar mais como minha namorada, não. Porque a gente mora junto, tem 2 filhos. Eu vou te apresentar como minha esposa. E eu fiquei assim, ó. É, Ué. com Aí certeza. tá, brincamos. Aí chegou nesse ponto. Pode falar agora. Eu fui apresentar ela como minha esposa, juro por Deus, a pessoa, ela deu uma encarada na mão dela. Mas Sério? uma encarada que eu fiz Não sem deu querer. pra- Eu não sabia se eu fazia alguma coisa pra poder descontrair ou se eu disfarçava. Eu, Mas menina, agora também que vocês não tô sabiam, vendo. peraí. Mas o pedido... Para, eu fiquei nervosa. Vamos, Salvador, só pra encerrar aqui. O pedido de namoro foi assim. A gente saiu, a gente tava numa festa. É, o pedido de namoro foi assim. Eu apresentei ela como minha namorada pra um casal de amigos. Só que eu falei, ué, Aí ela, o olhinho brilhou. mas fiquei Mas- quieta, não falei nada. Dormiu lá em casa no dia seguinte. Você me apresentou como mesmo? Meu namorado. Mas não teve pedido. Aí eu tive que pedir e estamos aqui hoje. Foi assim que foi Vou meter essa. o pedido. Você me Foi... apresentou como o quê? Mas é isso, às vezes as pessoas falam assim, não, porque seu marido, não sei o quê, sua mulher, não sei o quê, que não sou mulher de ninguém ainda. Sou namorada. É isso então, Com galera. isso encerramos o nosso papo. Do nada ressurgiu assim. Mas se deixar, a gente fala até amanhã. É isso, galera. Vamos finalizar então o podcast. Muito obrigado por vocês assistirem. E é isso.